Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Algumas pessoas entram em nossas vidas com intensidade, criam conexões, compartilham momentos, demonstram interesse e parecem construir algo significativo. Mas então, sem aviso, sem explicação e sem qualquer conversa clara, simplesmente se afastam. Não respondem mais da mesma forma, tornam-se distantes ou desaparecem completamente. E é nesse momento que surgem as perguntas que podem consumir a mente durante dias, semanas ou até meses. O que aconteceu? Eu fiz algo errado? Por que essa pessoa mudou tão de repente? Se você já passou por isso, saiba que a resposta raramente é tão simples quanto parece. Por trás desse comportamento existem mecanismos psicológicos, padrões emocionais, traços de personalidade, estilos de apego e conflitos internos que a maioria das pessoas desconhece completamente. Muitas vezes, o afastamento não acontece por causa de um único evento, mas por processos silenciosos que estavam acontecendo muito antes de você perceber qualquer mudança. Neste vídeo, vamos explorar o motivo real pelo qual algumas pessoas se afastam sem explicação. Você entenderá como a psicologia do comportamento humano explica esse fenômeno, quais sinais costumam aparecer antes do distanciamento, como emoções não resolvidas influenciam as relações e por que certas pessoas preferem desaparecer em vez de enfrentar conversas difíceis. Mais importante ainda, você descobrirá como interpretar essas situações de forma racional, protegendo sua saúde emocional e evitando armadilhas mentais que geram sofrimento desnecessário. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, onde analisamos comportamentos, relacionamentos, hábitos e padrões psicológicos que influenciam silenciosamente a vida de milhões de pessoas todos os dias. Porque, no final, entender por que alguém se afasta sem explicação pode revelar muito mais sobre a mente humana do que sobre a própria pessoa que foi embora. Você já percebeu como algumas pessoas parecem desaparecer da sua vida sem que nada claramente errado tenha acontecido? Um dia elas respondem suas mensagens, demonstram interesse, fazem planos e agem como se você fosse importante. Então, pouco a pouco, algo muda. As respostas ficam mais frias, o entusiasmo desaparece. Quando você percebe, aquela pessoa já não está mais presente da mesma forma. O mais difícil não é apenas a distância, é a falta de explicação. A mente humana tem dificuldade em lidar com perguntas sem respostas, e é exatamente por isso que esse tipo de situação costuma machucar tanto. Quando alguém se afasta sem dizer motivo, nossa cabeça começa a preencher os espaços vazios sozinha. Você relembra conversas, analisa detalhes, procura erros que talvez nunca tenham existido e cria dezenas de hipóteses diferentes. O problema é que, muitas vezes, o sofrimento não vem apenas da ausência da pessoa, mas da necessidade de entender algo que parece não fazer sentido. E existe um motivo psicológico muito interessante por trás dessa busca quase obsessiva por respostas que poucas pessoas percebem enquanto estão vivendo essa experiência. O que a maioria das pessoas não percebe é que, quando alguém se afasta sem explicação, o cérebro raramente interpreta isso apenas como o fim de uma conexão. Na prática, ele costuma encarar essa situação como um problema inacabado. Existe uma tendência natural da mente de buscar fechamento para tudo aquilo que parece interrompido no meio do caminho. É por isso que, muitas vezes, você pensa mais em quem desapareceu sem explicação do que em pessoas que disseram claramente que não queriam continuar por perto. A falta de resposta cria um espaço vazio que a mente tenta preencher o tempo todo. E é nesse momento que surge um padrão quase invisível. Você começa a prestar atenção em detalhes que antes ignorava, revisita memórias antigas e passa a interpretar pequenos acontecimentos como possíveis pistas. Nas relações sociais, isso acontece diariamente. Alguém demora mais para responder, muda o tom das conversas ou parece distante, e imediatamente nossa mente começa a construir histórias para explicar aquele comportamento. O curioso é que, muitas vezes, essas histórias dizem mais sobre nossos medos, inseguranças e expectativas do que sobre a pessoa que realmente se afastou.
E quando esse processo se repete por muito tempo, ele pode transformar completamente a maneira como enxergamos os relacionamentos ao nosso redor. O problema é que esse processo não fica apenas dentro da sua cabeça. Aos poucos, ele começa a influenciar a forma como você age, mesmo sem perceber. Depois de viver uma experiência em que alguém se afastou sem explicação, muitas pessoas passam a ficar mais cautelosas em novas conexões. Algumas evitam demonstrar interesse para não parecer vulneráveis. Outras começam a analisar excessivamente cada mensagem, cada mudança de comportamento e cada silêncio. O que antes era uma conversa natural se transforma em uma tentativa constante de prever possíveis sinais de afastamento. Com o tempo, isso afeta a confiança. Não apenas a confiança nos outros, mas também a confiança na própria percepção. Você começa a se perguntar se realmente conhece as pessoas ou se está sempre prestes a ser surpreendido novamente. Em ambientes sociais, isso pode gerar uma presença mais fechada, mais defensiva e menos espontânea. E existe algo ainda mais curioso. Quanto mais uma pessoa tenta se proteger de uma nova decepção, mais difícil pode se tornar a criação de vínculos genuínos. Sem perceber, ela passa a agir como alguém que espera ser abandonado a qualquer momento. E essa expectativa silenciosa pode alterar pequenas atitudes do dia a dia que acabam influenciando diretamente a maneira como os outros respondem a ela. Quando alguém se afasta sem explicação, a dor nem sempre está relacionada apenas ao que aconteceu no presente. Muitas vezes, aquela situação toca experiências emocionais muito mais antigas que ficaram guardadas na memória. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo acontecimento e reagir de formas completamente diferentes. Enquanto uma consegue seguir em frente com relativa facilidade, a outra passa semanas ou meses tentando entender o que aconteceu. A razão está na forma como a mente associa eventos atuais a emoções já vividas anteriormente. Se, em algum momento da vida, você se sentiu ignorado, rejeitado, trocado ou deixado de lado, existe uma chance de que experiências semelhantes despertem sensações que pareciam adormecidas. A memória emocional não guarda apenas fatos, ela guarda sentimentos. E quando uma situação atual se parece com algo vivido no passado, mesmo que de forma sutil, o cérebro pode reagir como se estivesse enfrentando o mesmo problema novamente. É nesse ponto que surge um padrão que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, não estamos sofrendo apenas pela pessoa que se afastou agora, mas também por todas as respostas que nunca recebemos em outros momentos da vida. E quando essas emoções se acumulam silenciosamente ao longo dos anos, elas começam a influenciar a maneira como interpretamos cada nova conexão que surge pelo caminho. Existe um momento importante que costuma passar despercebido pela maioria das pessoas. É quando você deixa de concentrar toda a sua atenção na pessoa que se afastou e começa a observar a forma como sua própria mente reagiu ao acontecimento. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a interpretação da situação. Em vez de gastar energia tentando descobrir cada motivo escondido ou encontrar uma resposta perfeita para algo que talvez nunca seja explicado, você começa a perceber os padrões emocionais que foram ativados dentro de você. Aos poucos, fica mais fácil entender que nem todo afastamento é uma prova do seu valor, assim como nem toda ausência representa uma rejeição pessoal. Muitas vezes, as pessoas tomam decisões influenciadas por conflitos internos, medos, inseguranças, fases da vida ou dificuldades que nem chegam a compartilhar com quem está ao redor. Quando essa percepção surge, algo interessante acontece. A necessidade urgente de encontrar respostas começa a perder força. Não porque todas as dúvidas desaparecem, mas porque você passa a enxergar a situação de uma forma mais ampla. E quanto mais aprende a observar esses padrões em vez de reagir automaticamente a eles, mais sua relação com as próprias emoções começa a mudar de maneira natural. Talvez a questão nunca tenha sido apenas entender por que algumas pessoas vão embora, mas compreender o que essa experiência revela sobre a forma como construímos nossas conexões e interpretamos nossas perdas. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas: quantas das suas dores atuais realmente nasceram hoje? Muitas vezes, o sofrimento não vem apenas de quem se afastou, de um relacionamento que terminou ou de uma rejeição recente. Ele vem de padrões emocionais que se repetem há anos sem serem percebidos. E enquanto esses padrões continuam invisíveis, eles seguem influenciando suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como você enxerga a si mesmo. Se você sente que vive as mesmas frustrações em ciclos diferentes, que certas situações parecem se repetir com pessoas diferentes ou que existe algo dentro de você que ainda não conseguiu compreender totalmente, vale a pena conhecer o Bom Dia Café, Ponto com Terapia.
Esse material reúne conhecimentos profundos da psicoterapia, da psicanálise e da filosofia de forma simples, prática e acessível, ajudando você a entender como sua mente constrói emoções, expectativas, medos, vínculos e comportamentos que muitas vezes operam no automático. Ao longo do conteúdo, você terá contato com temas como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e diversos mecanismos psicológicos que ajudam a explicar por que reagimos da forma que reagimos diante da vida. Mais do que acumular conhecimento, a proposta é desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo, das suas emoções e dos padrões que influenciam suas decisões diariamente. Muitas pessoas passam anos tentando mudar seus resultados sem compreender as causas invisíveis que produzem esses mesmos resultados. O autoconhecimento não resolve tudo instantaneamente, mas pode transformar completamente a maneira como você interpreta suas experiências e constrói seus relacionamentos. Se esse tema faz sentido para você, o link está no comentário fixado. Talvez algumas respostas que você procura não estejam nas atitudes das outras pessoas, mas nos padrões que sua própria mente vem tentando mostrar há muito tempo. Talvez a parte mais intrigante de tudo isso seja perceber que nem sempre o que mais nos marca são as palavras que ouvimos, mas aquelas que nunca foram ditas. Pessoas entram e saem das nossas vidas por motivos que muitas vezes jamais conheceremos por completo. E, enquanto tentamos entender o comportamento delas, raramente percebemos o quanto essa busca também revela algo sobre nós mesmos. Cada ausência deixa uma pergunta. Cada afastamento desperta uma interpretação. E cada interpretação é filtrada pela história que carregamos, pelas experiências que vivemos e pelas emoções que aprendemos a associar ao que perdemos. Talvez seja por isso que duas pessoas possam viver a mesma situação e sentir impactos completamente diferentes. No fim, a mente humana parece menos interessada nos fatos do que nos significados que atribui a eles. E, muitas vezes, aquilo que parece ser apenas a história de alguém que foi embora acaba se transformando em uma jornada silenciosa de descobertas sobre quem ficou. Porque algumas pessoas desaparecem sem explicação, mas as perguntas que elas deixam para trás costumam permanecer por muito mais tempo do que a própria ausência. Se este vídeo fez você refletir sobre a mente humana, os relacionamentos e os padrões emocionais que muitas vezes passam despercebidos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, toda semana, você encontra conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções, personalidade, hábitos e desenvolvimento pessoal que podem transformar a forma como você enxerga a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas que também estão tentando compreender melhor suas emoções e experiências. E quero saber sua opinião. Você já viveu uma situação em que alguém se afastou sem explicação? Compartilhe sua experiência nos comentários. Agora, não pare por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela ou acesse a playlist recomendada. Os próximos conteúdos aprofundam temas que se conectam diretamente com o que você acabou de assistir e podem responder perguntas que muitas pessoas carregam há anos sem perceber. E se você chegou até o final deste vídeo, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho entender antes de julgar". Assim vou saber quem realmente assistiu até o fim.